Sabe sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre composição química da célula. Mas, na verdade, nós vamos fazer uma discussão breve sobre citoquímica, que é como é que eu demonstro componentes químicos dentro da célula usando corantes. Se você assistiu à aula de técnicas de preparação de lâminas, você vai se lembrar que é preciso usar corantes para que a gente possa enxergar o material que está na lâmina, senão fica bem difícil de ver. Uma introduçãozinha rápida, então na preparação de lâminas histológicas eu preciso lembrar a vocês que são feitas muitas lavagens, são feitas muitas trocas de soluções. Solução de álcool, depois vai para xilol, parafina, corante e também a gente passa por diversos tipos de substâncias químicas desse material. Isso significa que as células serão extensivamente lavadas. Para fazer as diferentes colorações, eu vou sempre ter que pensar que eu estarei corando o quê? Será que eu vou corar pequenas moléculas, como os aminoácidos, os nucleotídeos, os monossacarídeos, os açúcares, como a glicose? A resposta é não. Essas pequenas moléculas são lavadas junto com as trocas das soluções. Então, sempre que eu estiver falando de coloração, de citoquímica, de observação de lâminas, eu estarei falando das macromoléculas. E as macromoléculas, as proteínas, os ácidos nucleicos, os polissacarídeos, ficam retidos, em sua maioria, dentro das células e por isso a gente consegue identificá-las. Nós vamos falar sobre os principais tipos de corantes que a gente usa, as características básicas desses corantes e observar algumas imagens típicas dessas colorações de lâminas histológicas. O casal mais comum que a gente usa na coloração de lâminas é o par hematoxilina e eosina. Hematoxilina é um corante que tipicamente cora em roxo substâncias e a eosina cora em rosa. E, de maneira geral, elas servem para a detecção de moléculas ácidas e moléculas básicas, sendo que a hematoxilina se comporta como um corante básico e, portanto, a gente vai ter o fenômeno que a gente conhece por basofilia, que é a afinidade de uma molécula por corante básico. Filia, afinidade, baso, então, afinidade por corante básico, que é o caso da hematoxilina. E a eosina tem o comportamento oposto. Ela se comporta como um corante ácido e, portanto, a gente fala de acidofilia, afinidade por corante ácido. O que eu chamo de um corante básico? Um corante básico é o que tem, normalmente, carga positiva. Portanto, vai se ligar às substâncias que tenham carga negativa. Macromoléculas com carga negativa na célula são aquelas que liberam prótons em solução. São as moléculas ácidas. Você conhece algumas? E a eosina tem, então, carga negativa. Você já devia ter adivinhado isso. Observem aqui um corte de pâncreas corado com hematoxilina e eosina. Hematoxilina cora em roxo. O que você está vendo em destaque corado em roxo aqui? Por exemplo, o núcleo das células. Os núcleos são corados fortemente pela hematoxilina porque eles contêm uma grande quantidade de uma molécula ácida. Qual? O DNA. Enquanto que no citoplasma a gente tem uma quantidade muito grande de proteínas que se coram muito bem pela eosina. Além disso, no citoplasma você vai acabar vendo regiões coradas em roxo também. O que será que tem bastante lá? Lembre-se, nós estamos falando de macromoléculas e não de moléculas pequenas. PAS é uma sigla para Periodic Acid Sheath, ou ácido periódico e Schiff. Ela é uma reação para a detecção fundamentalmente de carboidratos, mas principalmente de carboidratos neutros. Carboidratos, eu estou falando de macromoléculas, portanto, polissacarídeos neutros. Para detectar esses carboidratos, a gente vai fazer um tratamento com ácido periódico e esse ácido periódico oxida hidroxilas de hexoses, formando grupos aldeído.
Então, a primeira parte, periodic acid, PA, é isso, o tratamento das células com ácido periódico. Isso vai gerar agrupamentos aldeído, que depois serão corados pelo reativo de Schiff. O reativo de Schiff é um corante que, em solução no preparo dele, a gente transforma ele numa molécula sem cor, que é o reagente de Schiff. Esse reagente ou reativo de Schiff, quando se liga aos aldeídos formados nos polissacarídeos por conta da ação do ácido periódico, vão fazer com que o reativo de Schiff reconstitua o seu grupo cromofórico, que é o grupo que vai apresentar cor. Percebam que perdeu aqui no meio da molécula um grupamento SO3, e a perda desse grupamento leva à formação de uma sequência de ligações simples e duplas que corresponde ao grupo cromofórico, que cora muito bem em magenta os seus substratos. Então aqui a gente não está falando de uma afinidade por ácido ou uma afinidade por base, não é isso. Nós estamos falando da reação de um corante com moléculas que possuem grupamentos aldeído. Vejam aqui a reação de PAS no fígado de um camundongo que estava com fome. E aqui a reação de PAS no fígado de um camundongo bem alimentado. Qual será o composto químico que está sendo corado nesse caso? Além disso, nessa coloração, vale a pena destacar, a gente tem hematoxilina. Então, é PAS mais hematoxilina. E como é que eu sei que tem hematoxilina? Os núcleos estão bem corados em roxo. Outra reação que leva o reativo de Schiff e é específica para a detecção de DNA é a reação de Fuegen, alemão, que em 1924 publicou um trabalho descrevendo essa reação para a detecção de DNA, que é parecida com a reação de PAS, mas não é totalmente igual. Ela é parecida no sentido de que ela vai usar o reativo de Schiff, portanto, para se ligar a grupamentos aldeído. Mas para formar os grupamentos aldeído, eu uso outro ácido, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai oxidar hidroxilas das pentoses dos ácidos nucleicos e vai remover RNA e vai remover carboidratos também, porque o ácido clorídrico é um ácido forte e esse ácido forte vai hidrolisar essas moléculas, RNA e polissacarídeos, além de remover bases púricas no DNA. Tudo depende da concentração do ácido clorídrico, da temperatura de reação e do tempo de reação que eu deixo as minhas células. De qualquer maneira, eu vou ter formação de grupos aldeídos que depois vão ser corados com o reativo de Schiff numa reação semelhante à que eu mostrei para a reação de PAS. Então aqui vocês podem ver a reação de Fuegen no pâncreas de camundongos. Essa imagem está mostrando a reação feita e esta outra imagem mostra a reação depois do pâncreas ter sido tratado com DNase. Você sabe o que é DNase? É isso mesmo. DNase é uma enzima que degrada DNA. Como eu degradei DNA antes de fazer a reação, nada cora. Eu só tenho um background, uma coloraçãozinha de fundo, mas os núcleos que estavam muito bem corados na primeira imagem não estão corados aqui. O azul de toluidina é também um corante bastante utilizado para detectar moléculas ácidas, porque ele é um corante básico. Aqui está a fórmula do azul de toluidina. E notem que também nós temos uma sequência de ligações duplas e simples que confere a ele a cor azul. Ele principalmente é utilizado para evidenciar DNA e RNA, mas também os polissacarídeos ácidos, aqueles polissacarídeos que contêm grupamentos carboxila, grupamento sulfato, e que, portanto, são grupamentos ácidos quando em solução aquosa e podem ser corados com azul de toluidina. Aqui o pâncreas corado com azul de toluidina. Novamente, eu observo os núcleos corados em azul e o citoplasma também tem regiões que têm uma coloração azul bem intensa. Por que será? Você está ficando bom nisso, você está ficando boa nisso, em identificar quais são as macromoléculas que a gente consegue observar quando a gente olha para uma lâmina histológica ao microscópio.
E os lipídios? Lipídios não são ácidos, não são básicos, não vão formar agrupamentos aldeído. Como é que eu faço? Mas, antes disso, quando eu faço uma lâmina histológica, você sabe que eu passo por xilol para poder incluir em parafina. Xilol é um solvente orgânico. O xilol remove os lipídios. Então, se eu quiser observar lipídios em células, não dá para preparar uma lâmina pelo método convencional que a gente costuma preparar as lâminas, porque os lipídios serão removidos. Então eu vou ter que trabalhar com preparações a fresco e eu posso congelar e fazer cortes. Então preparações a fresco a gente tem que pensar em cultivo de células, por exemplo, nos quais eu vou ter uma ou poucas camadas de células que a luz do microscópio pode atravessar, ou eu congelo o material. Se eu quiser trabalhar com o fígado inteiro, eu congelo esse material e faço cortes num micrótomo específico para isso, que é o criostato, que é um micrótomo, lembra o micrótomo que faz fatias muito finas, só que ele faz essas fatias de material congelado. E os corantes? Os corantes normalmente são pigmentos solúveis em água. Pigmentos solúveis em água, como é que eles vão se misturar com lipídio que é hidrofóbico? Complicado, né? Os corantes normalmente são lipofílicos, então são moléculas como o vermelhonilo que apresentam grandes regiões hidrofóbicas e dessa maneira eles podem se dissolver no meio dos lipídios. Enquanto hematoxilina, eosina, azultolidina, Fuigen e PAS que eu apresentei para vocês são reações nas quais há uma interação entre o corante e a molécula que está sendo corada. Nesse caso não há propriamente uma interação, porque o corante vai se diluir, vai se dissolver no meio dos lipídios. É o caso dessas duas imagens em que a gente vê o vermelhonilo, que é um corante fluorescente. Essas bolinhas que vocês estão vendo no citoplasma de células musculares em cultivo, são células musculares lisas, em cultivo celular, coradas com vermelhonilo, você vê gotículas de lipídio. E esta outra imagem, um outro corante, o tetróxido de ósmio, evidenciando em preto gotas de lipídio no fígado de gatos que têm uma doença muito séria, em que eles acumulam muito lipídio nos hepatócitos e isso traz transtornos fisiológicos graves. Legal, então a gente viu como identificar DNA, RNA, proteínas, carboidratos ácidos, sulfatados ou carboxilados e lipídios. As macromoléculas todas podem ser vistas em microscopia. E, dependendo do que a gente for observar ao longo do semestre, a gente vai falar mais um pouco de um ou de outro corante. Lindas imagens para terminar uma quase linda aula. Tá, espero você na próxima, ok? Até! Já